E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil. Minhas redes sociais vão já passar aí. Segue a gente aí. Esse aí é o meu Instagram, você pode seguir. Em seguida, né? Tanto seguir. Dona Rachel tá aí, o Instagram dela. Segue ela também. Depois o Facebook. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Tem vídeo aqui todo dia à noite. A gente faz uma live. Eu e a minha esposa. E pela manhã eu falo de política, entendeu? Geralmente tem um vídeo pela manhã falando de política. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que me foi enviado e quero comentar um pouquinho sobre esse vídeo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no ar. Saudações a todos e todas, saudações a Gleice, a Benedita, presidente Lula. É uma honra, um privilégio estar falando não só com vocês, mas com todo esse grupo que se reúne hoje aqui. Eu quero, em primeiro lugar, expressar o meu profundo respeito a você, Lula, porque eu sou filho de um preso político. Meu pai foi preso na ditadura de 1964. E eu sei, da minha própria experiência, a dor que o cárcere, a perplexidade que a cadeia pode produzir no coração de um homem. E o cárcere não lhe quebrou. Lula, a cadeia não lhe amargurou. O assédio de uma justiça injusta não fez de você um anarquista sem causa. E isso, para mim, é muito importante. Geralmente, quando a gente fala do segmento evangélico, a gente sempre pensa, né, os evangélicos estão se oferecendo para ajudar, estão oferecendo para somar, mas nós estamos numa crise civilizatória tão profunda, uma crise humanitária tão absurda. Nós estamos no meio ainda de uma crise sanitária em que tão pouco foi feito, que eu quero dizer para você, Lula, que nós hoje, que fazemos parte do movimento evangélico, com todos os matizes e com em todo esse espectro, estamos, na verdade, pedindo ajuda àqueles que são progressistas e que não lutam ou militam dentro do campo religioso. Porque nós próprios estamos nos sentindo esmagados, nós próprios estamos sentindo que há um rolo compressor querendo destruir com tudo aquilo que significa um cristianismo com uma espiritualidade compassiva, com gentileza, com doçura. E é um momento terrível em que a humanidade passa e que tudo tão absurdamente cruel, perverso, que sobreveio ao Brasil, que nós precisamos, na verdade, usar uma expressão que eu venho usando ultimamente, durante essa pandemia toda, que é permutar esperanças. Nós precisamos usar essa hashtag, vamos permutar esperanças, porque eu tenho certeza que você, Lula, eu tenho certeza que vocês todos que estão aqui ouvindo, devem ter tido momentos de angústia, de abatimento, de tristeza. Então vamos permutar esperanças. E quando você estiver triste, conte com a minha esperança. E quando eu estiver triste, eu quero contar com a sua esperança. Vamos permutar esperanças, dar as mãos para a gente enfrentar esses momentos tão difíceis. Porque a minha esperança, ela não se confunde com positividade. A minha esperança é resistência. A minha esperança é fruto da minha indignação. E da minha indignação de dizer a um ao outro, vamos permutar as nossas esperanças e dar as mãos para que a gente possa enfrentar esses dias tão caóticos e difíceis que estão adiante de nós. Não imaginemos que a luta será fácil e que nós vamos vencer isso com chavões e com clichês. Nós precisamos arregaçar as mãos, precisamos sujar os pés, precisamos nos envolver com as pessoas que estão mais sofrendo nesse Brasil e fazer da nossa esperança essa resistência que nasce da indignação e que se promove e acontece a partir da coragem. Porque na minha esperança, eu, como cristão, quero dizer que eu não vou entregar
o legado de Jesus aos vendilhões do templo. Como indivíduo, eu não vou entregar o meu país a pessoas loucas e perversas. Como cidadão, eu não vou entregar toda a luta e toda a construção de democracia e de Estado de Direito a segmentos avarentos, cobiçosos, que estão querendo fazer do Brasil um balcão de benefícios próprios. E como avô, eu não vou entregar o futuro do meu país, que os meus netos vão herdar, a esses projetos tão perversos, que só se preocupam com o dia atual e não se preocupam com o dia de amanhã. Então, eu quero dizer, presidente, que eu estou disposto a permutar esperança com todos e todas que lutem em favor dos que estão em situação de vulnerabilidade, que estão se sentindo excluídos e que estão sentindo o peso, a bota massacrante de um sistema econômico que é perverso e injusto. Conte comigo enquanto a nossa luta for a luta que tangencia a causa de Jesus Cristo, porque eu sou cearense e, como cearense, eu aprendi que nós, calejados no sol inclemente do Ceará, não desistimos quando a luta se torna renhida. Vamos em frente, conte conosco e vamos contar uns com os outros. Um abraço. Eu sou cearense também, gente. Conheço o pastor Ricardo pessoalmente, já estive na casa dele algumas vezes, ele já esteve na minha casa também, em Londrina, no Paraná. E é um homem íntegro, é um homem digno. Eu não tenho nada que eu possa dizer aqui que desabone a sua conduta, o seu proceder. Porém, eu acho que o pastor Ricardo está equivocado, lamentavelmente equivocado, talvez marcado por uma experiência amarga que o pai dele teve, e sim, o Brasil sofreu uma ditadura, apesar de os seguidores do presidente Bolsonaro não concordarem com isso, negarem isso. Aliás, essa é mais uma coisa que eles negam veementemente, mas sim, o Brasil teve ditadura. Para quem não sabe, o significado da palavra ditadura é alguém ditar para outra pessoa aquilo que ela pode ou não pode fazer, aquilo que ela pode ou não pode cantar, aquilo que ela pode ou não pode assistir. Uma ditadura é você ter, por exemplo, alguém que vai primeiro ver um filme para decidir se aquele filme você pode ou não pode ver. Alguém que vai primeiro escutar uma novela, ou uma música, ou alguma expressão artística, e aí vai decidir se você pode ou não pode ouvir aquela música, ou assistir aquela novela, ou ir àquela peça de teatro, enfim, qualquer coisa desse tipo. E sim, nós tivemos isso no Brasil, isso é fato. Não dá para negar fatos. O Brasil viveu uma ditadura e algumas pessoas, muitas pessoas, foram presas, algumas até presas de forma muito suspeita, muito sem processos, mais ou menos como está acontecendo agora, quando também o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, manda prender brasileiros sem que haja um devido processo legal para isso. Enfim, essa é uma outra história. Então eu entendo esse lado do pastor Ricardo de estar marcado por essa realidade, porque essa foi a realidade que ele viveu, onde o pai dele, que era um oficial da aeronáutica, foi preso na época do governo militar, da ditadura militar que aconteceu no Brasil, começando em 1964, depois apertou mais ainda no final dos anos 60, começo dos anos 70. Isso é fato. Agora, também é fato, pastor Ricardo, que o ex-presidente Lula esteve mancomunado em momentos lamentáveis desse país. O senhor, eu acho que esqueceu
E aí você fala aí na democracia, nos defensores da democracia, mas deixa eu lhe perguntar uma coisa, pastor Ricardo. É defender democracia comprar parlamentares para que eles votem de acordo com o que o governo quer? Essa é a sua definição de democracia, pastor Ricardo? É assim que o senhor defende democracia? Porque foi isso que Luiz Inácio Lula da Silva fez em 2005 no Brasil, quando ele era presidente da República. Ele comprou, ele pagou, ele distribuiu propina para que políticos, deputados e senadores em Brasília aprovassem automaticamente projetos de lei, medidas provisórias, mensagens, indicações de ministros do STF. Tanto é que nós temos um ministro do STF que nem sequer teve capacidade de ser juiz de primeira instância. E a Constituição brasileira é clara quando ela diz que o ministro do STF tem que ser alguém com notório saber jurídico. Não é isso que está lá? Ou não? Isso não está mais na Constituição? Agora me explique, pastor Ricardo Gondim, como é que um homem que, por sinal, era advogado do Partido dos Trabalhadores, partido do qual o ex-presidente Lula é o dono. E aí, quando ele estava na presidência da República, indica o ex-advogado do partido dele, que era o então advogado-geral da União, um cara que não teve competência de ser juiz de primeira instância, um cara que tem vídeo dele se gabando de um processo que foi roubado. E o senhor vem me falar de injustiça que não é justa? É isso mesmo que o senhor está dizendo, pastor Ricardo? É isso mesmo que você está... Como é que você me explica um ministro da Suprema Corte do meu país, que eu também sou brasileiro, assim como você é, eu também sou cearense, assim como você é, eu também sei o que é sofrer no sol inclemente, assim como você sabe. Não vem com essa conversinha besta não, emocional, porque isso é conversa para boi dormir, pastor Ricardo. Papo furado. Papo furado. Como é que você me explica um juiz da Suprema Corte do Brasil sendo mostrado num vídeo, contando com um ar de anedota, com um ar de gozação, com um ar de pilheira, o fato de um processo ter sido roubado por uma pessoa do escritório que ele era advogado na época. Isso não lhe diz nada? Isso não lhe fala nada? Agora vamos falar de justiça que é injusta. Você está se referindo, com certeza, claro, eu não sou débil mental, você está se referindo ao processo da Lava Jato, onde Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, aonde junto com ele foram condenados também dono da Odebrecht, dono da OAS, vários outros políticos, e todos esses homens riquíssimos, poderosíssimos, assumiram as suas culpas, assumiram seus crimes, tanto é que eles aceitaram devolver bilhões, com B de bola, bilhões, pastor Ricardo, para os cofres públicos, fruto de propina, fruto de ilícito, fruto de esculhambação generalizada na maior empresa brasileira. Você quer me dizer então que esses homens aceitaram devolver dinheiro e reconheceram as suas culpas a uma justiça injusta? É isso mesmo, pastor Ricardo Gondim Rodrigues? Esses homens aceitaram assim, não, essa justiça é injusta, mas nós vamos, homens que tinham dinheiro para comprar os mais caros advogados do país, mas eles aceitaram devolver candidamente bilhões para uma justiça injusta. Muito bem. Muito bem. Luiz Inácio Lula da Silva
recorreu, através dos seus advogados, para a corte do Tribunal de Recursos em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, o Tribunal Federal, além de confirmar a sentença inicial, aumentou a pena, agravou a pena de Lula. Aí, esse mesmo Lula recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, aonde, chegando lá, o Superior Tribunal de Justiça não acatou os pedidos dele. Essa justiça injusta que você está falando aí. Mas aí, finalmente, chega no Supremo Tribunal Federal, uma corte montada por indicações de quem? Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff. Basicamente, a totalidade quase da formação da Suprema Corte, a maioria esmagadora, foi por esses dois personagens da política brasileira que colocaram lá, que foram, né, os que indicaram. Aí olha só, em 2016, em agosto de 2016, essa Suprema Corte, antes, portanto, da condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, essa mesma corte se reuniu, se debruçou sobre esse assunto e decidiu que era sim ok, é legal, é legítimo, é correto, é direito, é certo trancafiar alguém que foi condenado depois de um julgamento por um colegiado. E você, como pastor, deve saber o que significa colegiado, não sabe não? Você sabe a força de um colegiado, não sabe? Pois bem, 2016, agosto. Entre agosto de 2016 e novembro, dezembro de 2019, que foi quando essa mesma corte se debruçou novamente sobre esse assunto, a mudança que aconteceu foi a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. E essa corte, lembra, montada por indivíduos que foram nomeados, indicados por quem? Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff. E aí eles então resolvem mudar o entendimento que haviam tido há menos de 3 anos atrás, 3 anos e pouco. Sendo que a única alteração que havia acontecido era a prisão desse ex-presidente da República, que eu lamentei. É lamentável que um ex-presidente da República esteja envolvido tão densamente em escândalos como esses que o ex-presidente Lula esteve envolvido. Mensalão, e foi confirmado. Vários outros deputados e senadores confirmaram. E agora o senhor vem dizer que é democracia que esse homem está defendendo? Você vem dizer que a justiça é injusta? O que aconteceu contigo, Ricardo? Tudo bem, eu entendo que a marca da prisão do seu pai é algo que é ruim. Mas não confunda as coisas. Não use um momento ruim. Não use um presidente ruim, porque sim, nós temos no Brasil hoje um presidente ruim, um presidente que desdenha de uma crise sanitária a nível mundial, um presidente que transforma imediatamente em inimigo qualquer um que comece a se projetar no cenário nacional com medo de que esse venha a tomar sua cadeira na próxima eleição, porque essa é a verdade, e isso está acontecendo sim. O presidente Bolsonaro é uma fraude, é um embuste, o presidente Bolsonaro é um engano, é um estelionato eleitoral que tem feito tudo o que pode, mesmo que para isso
desmonte o sistema de combate à corrupção no Brasil, porque tem denúncias envolvendo pessoas da sua família, e quem sabe até ele mesmo esteja envolvido nisso, que não duvido. Tudo isso é lamentável, tudo isso é péssimo, tudo isso é podre, é nojento. Mas o senhor não pode perder a sua visão de integridade, de justiça, de direito, de honra. Porque é isso que está faltando nesses vagabundos que controlam esse país. Noção de honra. Todos eles. É lamentável que nós tenhamos esse quadro no Brasil. Um quadro horripilante. Deixa eu dizer para vocês como é que aqui no Canadá, de uma forma geral, as coisas acontecem. Há cerca de uns 6 anos atrás, morreu Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, perseguido do apartheid sul-africano. E nessa ocasião, 6, 7 anos atrás, eu não lembro exatamente a data, nessa ocasião, houve um movimento de vários líderes mundiais para participarem do velório, do sepultamento, da cerimônia na África do Sul, e o primeiro-ministro do Canadá ia com uma comitiva, e dessa comitiva faziam parte a governadora, que aqui chama-se premier, mas a função é a mesma, da província, do estado que eu moro aqui, e mais a equipe dela, mais algumas pessoas, incluindo a filha dela. E aí ela, ao invés de pegar um avião de carreira para ir daqui dessa província até a capital, onde o primeiro-ministro estava aguardando o resto da comitiva para então ir num avião oficial do país para a África do Sul, ela fretou um jatinho ao custo de $45 mil. Veja bem, ela foi para uma atividade oficial representando o estado que ela era governadora. Essa ida dela daqui da nossa região até a capital do país, num avião fretado, gerou um mal-estar tão grande, uma sensação de raiva na população, e a imprensa divulgou isso abertamente. Em momento algum ela acusou nenhum jornal, nada. Ela apenas disse o seguinte: eu vou fazer assim, eu vou devolver o dinheiro, eu vou tirar da minha conta bancária e vou repor, porque ela tinha colocado essa despesa como despesa do governo, da província, e ela disse assim: não, eu vou tirar isso, vou refazer meu relatório de despesas e vou marcar essa despesa como pessoal e vou repor esse dinheiro para o governo. E ela fez. Isso não ficou só na conversa, ela fez. Só que isso não foi suficiente. Houve um rompimento da confiança. As pessoas perderam a confiança nessa governadora. E 3 dias depois, ela anunciou a sua renúncia. Se você não está acreditando, eu não vou mostrar agora porque esse vídeo já está com quase 25 minutos e eu preciso terminar. Alison Redford, pesquise, pastor Ricardo. Ela renunciou ao governo da província de Alberta, no Canadá, porque o mal-estar que foi causado pela sua atitude foi tão grande que ela não se viu mais na estatura moral, na estatura de uma governadora de estado. Esse homem que você está se referindo aí, esse senhor de mais de 70 anos, deveria fazer a mesma coisa. Ao invés de
de bancar uma de honesto, de íntegro, de direito, de alma mais honesta da humanidade. Esse homem não honra a sua idade, porque os canalhas também envelhecem. Acorda, Brasil!